Hoje é minha última fala na Semana Santa aqui. Foi uma boa experiência ter estado com os irmãos esta semana. Gostaria muito que as mensagens sobre Jesus, o meu foco foi apresentar a ideia de que o Deus que criou esta terra, o agente da Trindade que falou e tudo se fez, foi aquele que se tornou ser humano e assumiu o nosso lugar e morreu por nós na cruz. Isso me fascina, esta ideia. Vamos fazer um replayzinho rápido de ontem. Olhando para a realidade da radiografia da cruz, eu percebo que quando Jesus veio a este mundo, o plano de Deus era nele e por ele estabelecer o reino de Deus nesta terra. E as profecias de Isaías nos revelam isso. Só que o plano de Deus não pôde se cumprir, porque Jesus fora rejeitado. A nação de Israel, eles rejeitaram Jesus como Messias. E Jesus não pôde cumprir o plano que ele vier estabelecer, que era estabelecer o reino de Deus nessa terra. Por quê? Porque as profecias de Isaías eram condicionais. Agora eu vou acrescentar um elemento aqui. 200 anos depois de Isaías, através do profeta Daniel, Deus revela aos seus filhos que o reino será estabelecido nos dias dos reis, dos reinos divididos, dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2. E isso pode parecer um pouco confuso para alguns. E tem um elemento que de fato eu não consigo entender. E não faz nenhum problema, não tem nenhum problema não entender. Deus revelou ao profeta Isaías o sonho que ele tinha para o seu povo com a vinda do Messias. Só que de antemão, na sua onisciência, Deus já sabia que Jesus seria rejeitado e que o reino não seria estabelecido. Mas ele revelou. E é isso que eu não entendo. E nem você vai entender, nem procura entender, porque Deus não explicou. Porque ele fez isso. Não sei se tem algum aspecto no universo, não entendo. Para Daniel, as profecias de Daniel não são condicionais. São diferentes das profecias de Isaías. As profecias de estabelecimento do reino em Isaías pelo Messias eram condicionadas à aceitabilidade do seu povo de Jesus como Messias. Não aceitaram, algumas coisas não se cumpriram. Na época de Jesus, o leão não comeu palha como boi, certo? A longevidade do meu povo não chegou a ser como a da árvore. Morrer jovem seria morrer de 100 anos, como era o plano de Deus para a vinda do Messias. O profeta Ezequiel fala de que do lugar santíssimo do templo sairia um rio, que ia ficando cada vez mais profundo, cada vez mais largo, e iria desaguar no Mar Morto, iria dessalinizar o Mar Morto e trazer vida para o Mar Morto. Isso não se cumpriu, porque eram condicionais. As profecias de Daniel, relacionadas com o estabelecimento do reino, são determinativas. Deus está dizendo assim: a partir de Babilônia haverá um reino assim, depois um outro, e quando nos reinos divididos dos pés da estátua, neste tempo, Deus do céu estabelecerá um reino que jamais vai passar. Independente dos homens aceitarem, não aceitarem, crerem, não crerem, vai ser assim. Na profecia das 2.300 tardes, Deus revela para o seu povo, dando-lhes uma dica da vinda do Messias, para identificar Jesus como Messias, dando para o povo 490 anos, para o povo estabelecer algumas coisas. Eles não cumpriram e foram rejeitados como nação.
Então, as profecias de Daniel são diferentes das profecias condicionais de Isaías, do profeta Ezequiel. Tudo bem? Eu acho muito interessante, por exemplo, no capítulo 7 de Daniel, verso 27, Deus diz assim: o reino será dado aos santos do Altíssimo. O reino será dado aos santos do Altíssimo. E tem muitas coisas interessantes ali em Daniel. Ok, vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 28. Capítulo 28 de Mateus. Você sabe, eu gosto de estudar essas coisas na Bíblia, sabe? Eu gosto de pesquisar sozinho, ninguém me manda fazer isso. Ninguém manda. Você sabe que o brasileiro tem um problema com o estudo, né? Sabe por quê? Porque a gente na escola estuda porque é obrigado, né? A gente estuda para fazer prova na escola, não é? Então a gente se condiciona no processo educacional a estudar quando é forçado a estudar. Aí quando ninguém nos força a estudar, a gente não estuda. Mas eu adquiri o hábito de estudar sem ninguém me mandar estudar. E sem precisar estudar, só pelo prazer de estudar. Eu só vou mexer com você rapidinho. Você sabe quantos anos tinha Jacó quando ele enganou seu pai? Quando Jacó enganou seu pai, fingiu que era Esaú, e ele teve que fugir de casa, ele tinha 77 anos de idade. A maioria acha que ele era jovenzinho. 77 anos de idade. Está na Bíblia. Só que você não está escrito lá que ele tinha 77. Você tem que descobrir. Mas é muito interessante. Você sabe quantos anos ele tinha quando ele casou com Raquel? Aliás, que devia casar com Raquel. E casou com Lia, porque foi enganado pelo tio, que era o sogro dele. 84. Esaú já tinha casado com 40. Esaú casou antes, com mulheres moabitas, né? Casou antes. Aí ele casou com Raquel e com Lia juntos, e teve que trabalhar mais 7 anos, ele trabalhou 14, nestes 7 anos, olha só, nestes 7 anos, com 4 mulheres, as 2 irmãs e as 2 amas das irmãs, ele teve 12 filhos, 11 meninos e uma menina, Diná. É fantástico. Aí ele trabalhou mais 6 anos pelos rebanhos do sogro. Ele saiu da Mesopotâmia com 98 anos, com 12 filhos. Só faltou Benjamim, que nasceu depois, antes de Raquel morrer. Aliás, Raquel morreu no parto de Benjamim. A gente descobre essas coisas estudando a Bíblia. Você vai fazendo o cálculo, vai fazendo, você vai descobrindo as informações. É muito bom estudar a Bíblia. Diná, quando foi deflorada por Siquém, filho de Hamor, tinha 15 anos mais ou menos. José tinha 13 para 14. Quando os irmãos venderam José, José tinha 17 anos, eles tinham tudo 24, 23, 22 anos, era tudo jovem. Quando Levi e Simeão mataram os homens de Siquém, eles tinham entre 19 e 18 anos, por isso impetuosos fizeram o que fizeram. É fantástico estudar a Bíblia. Mas vamos a Mateus 28, 1 a 6. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Mateus 28, agora verso 3. O aspecto dele era como relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado.
E agora vem a frase que eu amo demais. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Ele não está aqui. Eu tenho uma ideia que eu não posso provar. Alguns não concordam com ela. Mas eu acho que Deus morreu. Mas tem gente que diz que Deus não morreu. Quem morreu foi a parte humana de Jesus. Eu não concordo. Para mim não tem parte humana e parte divina. Não tem esse negócio de parte humana e parte divina. Assim como nós não somos espírito, corpo, alma, essa divisão de corpo, alma, não. Nós somos um todo. E quando Jesus se tornou ser humano, ele se tornou Deus homem. Ele não deixou de ser Deus e assumiu a natureza humana. Ele era completamente homem e completamente Deus. Ele era homem como você e eu somos homens. E tem as características que você como mulher tem, humanamente falando. Porque Jesus se tornou ser humano, Deus se tornou ser humano. Ele não veio fingir de ser humano, ele não veio fazer uma representação de ser humano. E quando ele morreu, ele entregou a sua vida ao Pai. Porque quando alguém morre, a vida de Deus, o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus, porque é de Deus. E do cachorro que você tem e do gato que você tem, quando eles morrem, quando matam um boi, uma vaca ou qualquer bicho, a vida deles, que é de Deus, volta para Deus. Da mesma forma a Bíblia fala isso. Nós temos vida, que é essa energia que eu não sei onde está, e que existe em mim e em você, que faz o nosso coração bater e não para nem para descansar, nem um pouquinho, nem de dia nem de noite. Eu não sei, mas quando ele para, a vida volta para Deus. Mas essa vida não tem consciência, não é a alma, porque nós não temos alma, nós somos uma alma, nós temos espírito de vida. Então quando Jesus morreu, ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Entrega o quê? A minha vida. E morreu. Morreu. E o plano de Satanás era deixar Jesus morto na sepultura. Este era o plano de Satanás. A senhora White diz que Lúcifer estava pessoalmente ali com uma multidão de anjos para impedir que Jesus ressuscitasse. E a senhora White diz que esse anjo que chegou aqui, que abriu a pedra, abriu o túmulo, removeu a pedra, ele disse para Jesus assim: Filho de Deus, teu Pai te chama. E Jesus ressuscitou com a vida que tinha nele. Eu não entendo isso. Eu só sei que ele morreu e ele ressuscitou, ele voltou a viver. Esta é a vitória de Deus. Com a morte, Jesus venceu a morte. Qual é o salário do pecado? A morte. Jesus tinha pecado? Não. O pecado de quem estava sobre ele? Nosso, da humanidade toda. E ele pagou o preço do nosso resgate, do nosso pecado. E ele morreu no nosso lugar. E ele ressuscitou. Aí, veja o que aconteceu. Capítulo 28, onde nós estamos. Verso 11. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, subornaram os soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo.
Se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Agora veja a observação. E esta versão se espalhou entre os judeus até quando? Até os dias de hoje. Um soldado romano não dormia no posto de serviço, porque se ele dormisse, ele era condenado à morte. Mas eles foram subornados e mentiram. O diabo tem que inventar algumas coisas. Lá para Eva ele disse, vocês não vão morrer. Ele mentiu. E ele continua mentindo até hoje. Quando você morre, você não morre. Você está vagando aí, você vai reencarnar, você vai para outro karma, você vai não sei para onde, você está não sei para onde, você vai para o purgatório, você vai para o inferno, você vai para o céu. E a Bíblia diz, está dormindo no pó da terra. Mas veja o que aconteceu. Olha aqui no capítulo 27 de Mateus, está acompanhando com a sua Bíblia aí? Verso 50, voltando à sexta-feira, na hora que Jesus morreu. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram. Agora vejam, os túmulos se abriram, e muitos dos corpos de santos já falecidos, o que aconteceu? Ressuscitaram, e saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Jesus morreu, que houve aquele grande terremoto, muitos túmulos se abriram. E quando ele ressuscitou na manhã de domingo, uma multidão de mortos santos ressuscitaram. A Bíblia diz, a gente não sabe quem são. Mas uma multidão de mortos, uma multidão de gente. E eles andaram pela Galileia, pela Judeia, durante 40 dias, testemunhando, para desfazer a mentira dos sacerdotes. Ele não ressuscitou. Já pensou? Quem será que ressuscitou? Sabe aquele filme De Volta para o Futuro? É isso? Aqueles filmes de ficção que o cara morreu não sei quanto, viveu não sei quantos anos atrás e ele aparece no futuro, numa sociedade diferente daquela que ele viveu. É isso, foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. E sabe o que aconteceu com essa multidão de gente? Efésios, olha lá em Efésios, capítulo 4 de Efésios, verso 8, e 7 e 8, Efésios 4, 7 e 8, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, agora, olha aqui, quando ele subiu às alturas, quando ele subiu para o céu, quando ele ascendeu aos céus, Jesus, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Sabe o que significa essa expressão? Levou cativo o cativeiro? Ele levou essa multidão de mortos ressuscitados com ele para o céu. Os primeiros frutos do trabalho de Cristo. Olha que lindo. Dia 14 do mês de Abide, ou Nissan, 3 horas da tarde, os judeus matavam o cordeiro pascual. Naquela noite eles comiam este cordeiro todinho em família, assado. Não podia ser cozido, tinha que ser assado. Não podia quebrar e moer nenhum osso. Comiam esse cordeiro acompanhado com pão sem fermento, aquele pão sírio sem fermento, e ervas amargas, losna,
e Companhia Limitada, ervas amargas. De manhã cedo, eles comiam em pé, com cajado na mão, vestidos com capa, sandália nos pés, como se fossem sair, porque eles comemoravam a libertação do Egito. Pela manhã, tudo que sobrava daquela carne, daqueles ossos, era queimado no fogo. No dia 15, eles guardavam como se fosse um sábado, era o sábado da Páscoa. Embora não caísse muitas vezes no sábado, eles chamavam de sábado da Páscoa. Naquele ano em que Jesus morreu, coincidiu com o sábado da semana, do 7º dia. No dia 16, eles faziam as primeiras colheitas dos grãos, de cevada, de trigo, e traziam feixes, molhos, para o santuário, e numa cerimônia de gratidão e ação de graças a Deus, eles ofereciam a Deus aqueles feixes, aqueles grãos, aqueles frutos, os primeiros frutos da colheita daquele novo ano. Porque a Páscoa se celebrava no primeiro mês do ano. Ok? Vamos voltar aqui? Matavam o cordeiro no dia 14 à tarde, comiam à noite, de 14 para 15. 15 eles guardavam o sábado pascual. Dia 16 eles ofereciam a Deus como oferta os primeiros frutos da colheita daquele ano. Ano em que Jesus morreu. Jesus morreu exatamente no dia 14 de Nissan, na hora em que o sacerdote iria imolar o cordeiro pascual. 3 horas da tarde, Jesus morreu. Naquele ano, o cordeiro fugiu. O sacerdote não conseguiu matar o cordeiro naquele ano, porque o verdadeiro cordeiro de Deus morria no lugar do cordeiro que simbolizava Jesus. Jesus ficou no túmulo aquela noite, ficou no túmulo aquele sábado. No domingo de madrugada, quando ele ressuscitou, ele colheu os primeiros frutos do trabalho dele. Quem foi? Os mortos que ele ressuscitou, e que ele veio salvar, e que quando ele subiu ao céu, depois de 40 dias, ele levou esta multidão de santos para os céus. Os primeiros frutos da colheita de Cristo. Este é Jesus. E agora? O que eu tenho a ver com isso, pastor? Muito. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse, eu sou apaixonado por esse texto. Apocalipse capítulo 1. Olha que lindo isso aqui. Vamos ler desde o verso 4. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, que é Deus o Pai, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, que é o Espírito Santo, simbolizado por 7 espíritos, número 7, perfeição, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, primogênito não que foi o primeiro a ressuscitar, mas o primeiro a ressuscitar do tipo de ressurreição que ele ressuscitou, vencendo a morte. O soberano dos reis da terra, Jesus Cristo. Aquele que nos ama, Jesus Cristo, aquele que nos ama, e pelo seu sangue, pela sua vida, nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. E ele diz assim, verso 8, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, né? Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí ele, vou continuar lendo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês em tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátomos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus,
E eu achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê, e manda-o às igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio do candelabro, um semelhante ao Filho do Homem. Ele está descrevendo Jesus agora, glorificado no céu, depois de ressuscitado e de ter subido ao céu. Vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas, e na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía como uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua maior força. João está tentando descrever Jesus glorificado no céu. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Agora escute o que ele falou: estive morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que é inferno na Bíblia? Sepultura. Não tenha medo, João, sou eu. Estive morto, mas estou vivo. Se Jesus fosse falar hoje para João isso, ele não usaria a expressão chave. O que ele diria? Eu tenho o quê? A senha. Eu tenho a senha da morte e do inferno. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Se alguém morrer, eu o ressuscitarei, porque eu sou a ressurreição e a vida. Esta é a vitória de Jesus. E a minha. E a nossa vitória. Olha o que Jesus falou aí no Apocalipse. Vamos pular uns versos. Capítulo 2, verso 11, lá no meio do verso. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Verso 17, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu recebi do meu Pai a autoridade, eu lhe darei ainda a estrela da manhã, aquele que vencer. Veja capítulo 3, verso 5, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Capítulo 3, verso 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Verso 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus venceu. E nós? A promessa de Deus é que se vencermos pelo poder
do Jesus, do Messias e do Cristo vitorioso, estas promessas se cumprirão na nossa vida. Receberemos um novo nome, seremos coluna no templo de Deus, sentaremos no trono com Deus, com Jesus, nosso nome permanecerá no livro da vida, iremos comer do maná escondido, vamos comer de novo do fruto da árvore da vida. Vencer o quê? Isso aqui, ó. Esta é a natureza carnal. Quem esteve durante a semana entende a ilustração aqui. Essa é a natureza carnal que recebemos no pecado. Mas quando aceitamos Jesus, Ele deu uma nova natureza para nós. E essa nova natureza em Jesus quer vencer a velha. E vai vencer, se assim permitirmos, se assim desejarmos e se assim o quisermos. É uma guerra espiritual. Não existe vitória sem guerra, não existe vitória sem batalha, não existe vitória sem luta. Conhece aquela música? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. A última estrofe, ó. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Quando virá a coroa? Só que eu percebo que existe crente por aí que não quer luta, ele só quer a coroa, ele não quer luta, ele quer um Deus do jeito dele, um Deus light, um Deus soft, um Deus, assim, sabe, light, sabe? Um Deus que deixa tudo bem, qual que é o problema? Deus é amor, tudo bem. Uma religião assim. Esses tempos eu vi alguém falando. Aliás, eu fui pastor de um casal jovem uma vez, e eles abandonaram a igreja e foram para uma outra igreja evangélica. Eu fui visitá-los, eles falaram assim para mim: graças a Deus, pastor, estamos livres. Livres do quê? Eu perguntei. Da lei, do sábado, essa escravidão do adventismo. Agora nós somos livres. Nós estamos numa igreja tão boa, pastor. Ai, como é bom frequentar a igreja que nós frequentamos. Mas por quê? Porque lá na igreja que a gente está frequentando, não existe doutrina. Cada um crê o que quer. A gente tem um pequeno grupo, lá naquele pequeno grupo que a gente está, tem gente que crê que Jesus vai voltar, tem gente que crê que Jesus não vai voltar, tem gente que crê que Jesus vai voltar a arrebatar a igreja, tem outros que crê. Está tudo bem, pastor. Como é bom ser livre. Este é um Deus que não está na Bíblia. Porque Jesus falou assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora vem: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? É canga. Sabe o que é canga? Aquele negócio que se coloca na cabeça do boi. Há uma canga. A canga de Cristo, ela limita a minha vontade. Eu não posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Jesus diz assim: tome a sua cruz e siga-me. Há uma cruz para servir, que você tem que levar e que eu tenho que levar. A cruz da renúncia, da entrega, da submissão, da vontade de Deus. Foi o que Jesus fez. Jesus não fez aquilo que ele queria fazer e que o diabo queria que Jesus fizesse. Jesus fez a vontade do Pai. A vontade do Pai. E ele pediu que nós orássemos na oração do Pai Nosso: Pai, seja feito o quê? A tua vontade e não a minha. Esta é a vitória que nós temos que conseguir em Jesus e por Jesus. Essa é a luta. Negar o próprio eu, negar a vontade, os gostos, a preferência. Não é aquilo que eu quero. Lembra de Samuel? Senhor, fala que o teu servo
ouve, fala, que o teu servo ouve. É por isso que quando Jesus voltar, Jesus vai dizer para algumas pessoas assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não conheço vocês. E eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós fizemos cura, em teu nome fizemos milagres, Senhor. Jesus disse: eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. A prática da iniquidade na Bíblia é a transgressão da lei, da vontade de Deus. Tome a sua cruz cada dia, disse Jesus, e siga-me. Ele venceu. E ele fez tudo para que eu e você fôssemos vencedores. Mas eu preciso querer. Eu preciso desejar, eu preciso permitir que Deus haja, que Deus faça. Eu, Jorge Mário de Oliveira, eu, Jorge Mário, quando eu oro para Deus, eu falo assim para Deus: Senhor, não fica com esse negócio de me respeitar, não. O Senhor tem muito esse negócio de dar liberdade, de assim, deixar a pessoa escolher. Eu não quero que o Senhor fique dando chance para eu escolher. Eu quero que o Senhor escolha por mim, porque eu não sei escolher. Eu falo para Deus assim mesmo. Não fica me respeitando muito, não. Se quiser me dar uma lapada, pode dar uma lapada, mas me deixe no teu caminho. Eu oro para Deus assim. Quando eu converso com Deus, falo para Ele mesmo: Senhor, eu sei que o Senhor respeita muito o livre-arbítrio, que o Senhor... Eu não quero que o Senhor me respeite. Eu quero fazer a tua vontade. O Senhor conhece minha índole, conhece minha natureza. O Senhor sabe que eu sou mau, fui gerado na cachaça, tenho uma série de dificuldades. Cuida de mim e me proteja. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu autorizo o Senhor a cuidar de mim. Eu falo para Deus assim mesmo. E às vezes eu falo assim: e Senhor, não fica rindo não. Eu falo assim: não fica rindo não, Senhor. Mas se o Senhor quiser rir, não tem problema não. Mas eu estou falando isso para o Senhor, porque eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu queria que você fizesse isso. Mas o segredo é permanecer em Cristo. Então nós temos que ler a Bíblia. O crente que não lê a Bíblia, ele vai esfriando, ele vai esfriando, ele vai esfriando. Ele vai se contaminando. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mantenha comunhão com Jesus todo dia. O dia de ontem passou, hoje é um novo dia, hoje vai passar, amanhã é um novo dia. A vida cristã é a vida de um dia de cada vez. Mas como Jesus venceu, nós podemos vencer. Porque o poder dele está à nossa disposição. É só buscar, é só querer. É só buscar. Nós vamos ouvir uma música agora. E ao essa música estar sendo cantada, eu gostaria que você pensasse na ratificação dos propósitos que você tem de servir, de amar Jesus e de continuar firme, a despeito de problemas, a despeito de lutas. Olhe para mim, irmãos. Há um ano atrás eu fui operado de um câncer. Eu tive um câncer. Um câncer na próstata, que foi descoberto num exame de rotina, que eu nem sabia que tinha. Fui operado, fiz uma prostatectomia radical, tiraram as vesículas seminais, tiraram todos os gânglios da virilha. Graças a Deus foi detectado a tempo, não tinha infiltração, não estava fora da próstata, estava restrita a próstata. Não precisei fazer radioterapia, quimioterapia. Mas eu sou portador de um câncer. Sou diferente de qualquer outra pessoa? Não. Agora eu vou fazer uma cirurgia de hérnia. Hérnia aqui na barriga. Estava em Santa Catarina em fevereiro num evento, falei 5 ou 6 vezes naquela segunda-feira. Quando cheguei à noite no hotel, estranhei a minha barriga bicuda. Falei que tem alguma coisa errada na minha barriga. Achei estranho, mas eu não sabia o que era, a ficha não caiu.
Aí cheguei em casa, a Márcia falou, bem, você está com uma hérnia. Falei, nossa, não é que é mesmo? É macio, vai para dentro, vai para fora, vai para dentro. Agora eu vou fazer a cirurgia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um dia, conhece a história de Eliseu? A Bíblia diz assim, e Eliseu passou a sofrer da doença da qual morreria. Um dia nós vamos morrer. Qual é o problema morrer? Morrer em Cristo, Ele vai nos ressuscitar. Não tem problema não. Então, ao ouvirem essa música, ratifique a sua entrega, a sua decisão. Confirme o amor que você tem por Jesus e o desejo de viver nele, por ele e para ele, enquanto você aqui estiver por toda a eternidade. De esperança, eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã, mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor
Vamos ficar em pé para a oração. Nosso Deus, mais uma vez eu ergo a minha mão ao céu para pedir uma bênção para teu povo. Nós cremos em Jesus. Nós cremos de que Ele morreu, ressuscitou e vive por nós. Nós cremos que Ele está no santuário do céu, intercedendo, torcendo por nós. E nós cremos que nele haveremos de vencer. Ele venceu para que pudéssemos vencer. O que temos a temer? Ajuda-nos a nos entregarmos ao Senhor. Ajuda-nos a não termos medo de carregar a nossa cruz, de viver uma vida de entrega e de renúncia. Porque daqui a pouco nós viveremos para sempre com o Senhor. Ele morreu, Ele ressuscitou. Nele nós temos o direito à vida eterna. E esta vida já nos pertence. Abençoa teu povo, Senhor. Mais uma vez eu suplico. Em nome e pelo sangue de Jesus. Amém. Pastor Jorge Mário, muito obrigada por tão inspiradora mensagem. Que Deus possa abençoá-lo grandemente, que essas bênçãos alcancem o seu lar, a sua família, viu? A você, muito obrigado por estar conosco nesta noite, mas queremos já deixar um convite para estar conosco amanhã, para juntos honrarmos e glorificarmos o nome de Deus. Que Deus possa acompanhá-lo agora, que você vai direcionar ao seu lar. Que Deus os abençoe.